Feche seus olhos numa oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia onde o teu cuidado mais uma vez se mostrou presente na nossa vida. Obrigado pelas certezas, pela certeza melhor, de que daqui a pouco nós viveremos esses momentos que acabamos de ouvir nessa melodia, onde estaremos ao teu lado nas mansões celestiais. Por enquanto, ao estarmos aqui, nos dê forças, nos dê discernimento para como vivermos e prepararmos o nosso coração para que a tua vinda seja uma realidade na nossa vida e na vida de tantos outros que através de nós o Senhor salvará. Abençoe a tua igreja com o estudo da palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bom poder rever você. Foi bem o domingo? Domingo tranquilo, em paz? Que gostoso a gente também dedicar parte desse dia, aliás, do final desse dia, para estarmos juntos na casa de Deus. Final de semana passa rápido, mas eu gostaria que a palavra de Deus permanecesse em você. Ela não pode passar, ela não pode deixar de ter efeito na nossa vida. E aliás, a Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz. Ela é que nos educa, nos repreende, nos ensina o caminho de justiça. E eu tenho certeza que você quer andar por esse caminho. Amém? É essa a certeza do seu coração? O que você acha que falta para a volta de Jesus? Falta alguma coisa no mundo ou na igreja? Todos os sinais descritos na Bíblia que tem que se cumprir no mundo para a volta de Jesus já se cumpriram. Estão cumpridos diante dos nossos olhos. Tudo o que a Bíblia predisse sobre a volta de Jesus para o mundo já se cumpriu. O que falta é ainda uma postura diferente da igreja. E entre as coisas que faltam, principalmente, uma das que mais saltam aos olhos, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado a toda a nação, tribo, povo e língua, então virá o fim. Pastor, mas falta mais ou menos 1/3 da população do mundo que não ouviu falar de Jesus. É muito, aquela janela 1040 que a gente vive falando ali. Muita coisa ainda. Como é que você está falando que falta? O que falta para o mundo é que a igreja faça parte dela. Porque a parte que o mundo tem que fazer para se deteriorar, os sinais de degradação moral, física, espiritual, financeira, tudo, corrupção em todas as áreas, onde tem ser humano, nós estamos vendo o diabo com algum sucesso em bestificar o ser humano. Não é desumanizá-lo só, mas é bestificá-lo. E é uma das formas mais duras dele atingir o próprio Deus. Ele não pode mexer com Deus, ele não pode bater em Deus. Mas quando ele bate nos filhos de Deus, ele machuca. Quando ele bate nos filhos de Deus, ele machuca Deus. É uma agressão para Deus o filho dele na sarjeta. É uma agressão tremenda para Deus uma filha dele prostituída. É terrível para Deus um filho ou uma filha abusada ou abusada. Tem coisas nesse mundo que estão chegando além daquilo que nós suportamos ver. Embora a sensibilidade já esteja cada dia mais perdida, porque a gente vai só se o mal chega muito perto. Mas se ele não chega tão perto, parece que é meio comum. E é incrível como alguma coisa, não no mundo, mas na igreja, é que faria diferença. Alguns dizem que se Jesus não voltar logo, ele vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. E eu fico imaginando a extensão disso que eu estou falando. Parece que não, mas falta pouco para o pensamento do homem ser mal continuamente. É isso que a Bíblia descreve sobre os dias antediluvianos. O
pensamento do homem era mau continuamente. E Ellen White, juntamente com aquilo que biblicamente a gente sabe, que próximo ao fim, aliás, nos últimos períodos da história do mundo, os homens seriam inventores de males. Cada dia mais hoje parece que a ciência se multiplica, faz as coisas boas e tudo mais, mas também se fabrica muitas espécies de outros males. Quando você acha que você já viu tudo, sempre tem uma coisa pior. Mas eu não vim aqui para falar de nada disso nesse final de semana. Eu só estou conjecturando com você uma introdução para dizer, se falta alguma coisa no mundo mesmo, e me parece que não, falta o que então? A igreja ainda vive o se Jesus não voltasse. Mas Ele vai voltar. E a gente conversou sobre isso durante esse fim de semana. E que bom que você veio para esse último momento. Eu quero agradecer a companhia de todos, desde sexta até aqui. Mas nós precisamos abrir a palavra de Deus em mais alguns detalhes. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, verso 13. Nós vamos ler aí uma passagem bem curtinha e objetiva, mas que começa aqui algumas ideias do nosso culto de hoje. Lucas capítulo 19, verso 13. Lucas capítulo 19, verso 13. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Você sabe que este verso está bem no meio da parábola dos 10 servos e das 10 minas. Ele entrega nas mãos da igreja os dons, aonde a gente pode trabalhar, aonde a gente pode fazer alguma coisa. Tem outra tradução que trabalhai até que eu volte. Faça alguma coisa até que eu volte. Eu quero só essa última frase aí. Ele entregou nas mãos da igreja os dons e as riquezas da sua palavra. Minas, aqui quando você tem a parábola como um todo, é onde estão guardados os tesouros de Deus. E quando a gente vai trabalhando nessas minas onde estão os tesouros de Deus, é para a gente fazer prosperar, é para fazer a atividade, o trabalho, a gente encontrar o resultado das coisas que Deus deixou na nossa mão, cultivando os dons, os talentos, as riquezas de Deus, até que Ele volte para a gente ficar trabalhando, não é para ficar ocioso. Mas o que seria? Ontem, se você reparou, no meio da Santa Ceia, eu coloquei alguma coisa bem interessante sobre o que é dar glória a Deus. Da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, verso 6, é muito claro o que é dito ali: temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temer a Deus a gente entendeu, pelos princípios dele na nossa vida. Daí eu falei para você o que é dar glória a Deus. E você lembra que frase? Eu usei um pensamento de Ellen White. Dar glórias a Deus, o que é isso? Ela diz lá o seguinte: dar glória a Deus é revelar o seu caráter na nossa vida. É dá-lo a conhecer ao mundo através de nós. Eu quero agora que você comece uma das coisas mais difíceis para a igreja dos nossos dias, e que ela é clara em dizer no livro Beneficência Social. Estudem o capítulo 58 de Isaías e entendam qual é a religião verdadeira para os nossos dias. E eu gostaria agora que você virasse a sua Bíblia para o Antigo Testamento, para o livro de Isaías. A igreja e aquilo que ela precisa fazer em meio a todas as condições que caracterizam os sinais da volta de Jesus, o que se encontra em Isaías capítulo 58. Diz Ellen White que deveria ser estudado e pregado em todas as gerações, mas especialmente no fim dos tempos. E você sabe aqui que o livro de Isaías foi escrito por Isaías num momento conturbado da história do povo de Israel. Isaías foi profeta durante 60 anos.
e o que ele pregava para o povo não foi seguido. Hoje nós usamos Isaías como um profeta messiânico. Ele falou tantas e maravilhosas coisas sobre a vinda de Jesus. E aqui é interessante: se o povo de Deus vivesse aquilo que Isaías pregou, Jesus teria voltado nesse tempo. Sabe por quê? Qual era a intenção de Deus na época do povo de Israel? O povo de Israel foi separado para ser o que mesmo entre as nações? Eles deveriam ser testemunhas verdadeiras de Deus, e tudo aquilo que eles colocassem as mãos, Deus ia abençoar e fazer prosperar. Comece a lembrar do Pentateuco. Eu quero que vocês sejam cabeça e não cauda. Eu vou abençoar os negócios de vocês, eu vou abençoar o gado, vou abençoar a lavoura, os filhos de vocês. Vocês não vão ficar doentes, vocês vão prosperar em todos os sentidos. E as outras nações, ao verem como vocês vivem e como eu abençoo vocês por vocês serem fiéis, vão vir até vocês buscar o conhecimento verdadeiro de quem eu sou. E Isaías capítulo 2 diz que a casa do Senhor ia ser feita casa de oração para quantos povos? Todos os povos da terra. E é interessante que algumas conjecturas teológicas a gente pode pensar o seguinte: a cruz não era necessária, era só derramamento de sangue que seria. E lá no dia da expiação, Jesus podia ter morrido com o sacerdote ministrando a oferta. Sangue deveria pagar o pecado. Enfim, tem algumas coisas, é o se, mas é um se porque as profecias de Isaías eram condicionais. Até Isaías, o povo de Israel ainda podia evitar o cativeiro babilônico. Quando vem Isaías, passa tudo, vem Jeremias e Ezequiel, e aí Deus já quebra tudo. Agora é o seguinte: vocês vão para o cativeiro para aprender de novo. Ai, que dureza! Quem tinha passado, pastor, 430 anos naquela miséria, também porque se misturaram com quem? Com os egípcios. Tiveram toda a promessa da terra prometida, mas ficaram ali no Egito. Saíram de lá porque agora nós vamos ter uma terra, nós vamos conseguir o nosso espaço. Aí pelo caminho, vai aqui e ali, copiaram as nações ao redor, idolatria, um monte de coisa. Ao se misturar, ao ver o egoísmo e a imoralidade e tudo aquilo que vocês entendem que não é diferente no nosso mundo, estava ali das nações pagãs ao redor do povo de Israel. E eles, para serem um elemento distintivo no meio dessa coisa toda, se macumunaram com coisas erradas. E Deus falou: não faça isso, se convertam. Se o meu povo se humilhar e orar, eu vou fazer vocês uma bênção. Por favor, ensina isso que eu estou explicando para vocês. Ele já tinha avisado desde lá para Moisés: se estiver sentado no caminho, ao deitar, ao levantar, tudo do Antigo Testamento é que era para os pais passarem para os filhos a herança do Senhor, para ensinar a guardar os princípios de Deus, e que Deus faria grandes coisas. E que Isaías chegou e sacudiu o povo dizendo: é agora, Deus pode fazer vocês isso, não vão para o cativeiro de novo. Aí o povo não ouve. Mas entre as religiões, entre tudo que eles deviam viver, Isaías 58, para aquela época e para hoje, é um estilo de vida de gente como Jesus. Você veio celebrar a ceia ontem, não veio? E a gente falou muito sobre isso, que cada dia Jesus nos tornasse mais semelhante a Ele. E aí, olha a repreensão que vem para consertar a religião que estava esquisita lá do povo de Israel. Clama, verso 1, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia
perdão, até aqui. Deus chega e vê, olha, vocês estão indo na igreja, estão buscando, estão jejuando, estão querendo se achegar a mim. E aí, lá no começo ele está dizendo, ó, anuncia ao meu povo a sua transgressão. Mas ó, o povo está indo na igreja, está buscando o conhecimento de Deus, está fazendo algumas coisas, e Deus está dizendo, fala para eles que isso aí é para eles pensarem um pouquinho, será que estão fazendo aquilo que tinham que fazer mesmo? E aí vem lá, ó, verso 3, contudo no dia em que jejuares, prosseguis nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores, para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. É este o jejum que eu escolhi para vocês, que o homem em um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. É isso que chama jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que eu escolhi. Não é isso que eu estou querendo que vocês façam. Quando vocês vêm jejuar, vocês estão jejuando por causa das causas de vocês. Vocês continuam oprimindo os trabalhadores de vocês. Vem aqui trazer diante de mim causas iníquas. Você fica aí com cara de crente, põe um pano de saco embaixo, né? Assim, se veste um pano de saco, se ajoelha na cinza, joga ela na cabeça, que era um sinal de se afligir, dizer, meu Deus, me ouça. As penitências, um ato exterior de religião. Senhor, olha aqui, resolve a minha causa, cura minhas feridas, me ajuda. Todos esses motivos, quando reunidos, ele está dizendo, vocês estão se mutilando e se afligindo para motivos egoístas e motivos só daquelas causas de vocês, que na verdade é continuar sendo egoístas, sendo aproveitadores dos seus trabalhadores, extorquindo as pessoas, ou judiando delas, fazendo com que elas trabalhem além, explorando os seus trabalhadores. Aí em tudo isso vocês estão fazendo isso, vocês estão vivendo assim, e estão vindo para a minha igreja me adorar, fazer tudo do que é o culto. Será que esse é o jejum que eu pedi? Aí, depois da cacetada, Deus fala o seguinte, ó, não é este o jejum que eu escolhi para vocês? Agora o verso 6, vou dar a entonação certa da leitura aqui. Não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas do teu próximo? Então, se você fizer essas coisas, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e Ele te responderá. Gritará, e Ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas não faltam. Os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás o fundamento de uma geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador das veredas com as moradias. Daí ele fala aquilo que a gente conhece bem quando estuda o sábado, sobre o sábado. Se desviares os teus pés de fazer a tua vontade no sábado, e de buscar os seus próprios interesses, e chamar o dia do Senhor de deleitoso e prazeroso, então a tua luz vai se romper e você vai ser abençoado. Enfim, gente, Deus fala uma coisa simples aqui. Religião verdadeira não é só guardar o sábado, não é só ter os mandamentos e a compreensão do rito religioso. É tirar o dedo iníquo, acusador, apontador. É
quebrar o jugo da impiedade, as coisas que nos ligam ao mal, a busca dos interesses egoístas desse mundo, que é o estilo de governo do diabo, e que a gente possa entender que quando vir o pobre, a viúva, o órfão, o cego, o nu, que a gente possa praticar uma religião viva. Se você acudir as pessoas aflitas, se você vestir o nu, amparar a viúva, hospedar na sua casa aquele que está em necessidade, se você fizer o bem, se você realmente mostrar onde está o teu coração, sabe o que Jesus está pregando aqui? Uma religião completamente diferente da que o mundo prega. Hoje, irmãos, as igrejas estão cheias de cristãos narcisistas. O que é um cristão narcisista? Não adora a Deus coisa nenhuma, adora a si mesmo e as suas necessidades. O povo ia atrás de Deus aqui nessa época. Israel estava interessado em ser uma nação abençoada. E Deus falou que as bênçãos que eles tivessem era para fazer ser bênção para os outros. E eles estavam egoisticamente querendo as coisas para si. Eu falei que não tinha feito apologia à pobreza nem à ignorância durante esses dias aí, sexta, sábado e agora. Pessoal, Deus quer que o povo dele seja cabeça, não cauda. Toda vez que você cuidar das coisas de Deus, as suas coisas vão prosperar. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das suas. E cuida poderosamente das suas. Quanto mais você der para a causa de Deus, mais Deus vai entregar na sua mão. Quanto mais altruísta você for, mais você vai ter. Mas não é que eu tenho que dar porque eu tenho interesse em ter mais. Se esse motivo é egoísta, não adianta nada, porque Deus está no meu coração. Tem gente hoje que anuncia exatamente esse evangelho em tudo quanto é igreja, que está lotada da teologia da prosperidade. Dá 10 que Deus dá 20. Dá 20 que Deus dá 40. Parece que, gente, nenhum investimento de bolsa rende tanto. Já pensou? Deus é um negocião. Nesse grande shopping religioso, tem uma religião para cada gosto. Se você é radical, você então vai ser um cara radical, comida radical, macrobiótico de não sei onde, gente que é extremista, vai falar que todo mundo vai queimar no fogo, que faz isso e isso, aquilo. As mulheres vão também não cortar o cabelo direito, não vai rapar a perna, não deixa, não é tudo, dos cuidados dessa vida, a gente aí vai para o outro lado, religião tacanha, cabeça dura. Para o outro lado, tem aí as religiões dos surfistas, né? Dos esquemas todos, do Bola de Neve Church. Eu não estou falando aí para dar tom, mas o cara não precisa mudar nada. O povo tem uma prancha, o jeitão de falar, não sei o que e tal. Senhor, o bicho está pegando, o Senhor tem que ajudar a gente. É um negócio que é uma sociabilização do Evangelho. Gente, Deus tem pessoas sinceras, eu falei ontem, em todas as religiões, e a maior quantidade dos fiéis de Deus não se encontram na igreja dele ainda hoje. Estão ainda limitados por algum momento ou outro de conhecimento, mas vão ser reunidos. O Senhor vai trazer as ovelhas que estão desgarradas do povo dele e vai reunir o seu rebanho, do povo remanescente. Isso é certo e claro na Bíblia. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a religião que Deus está falando aqui não é essa religião que eu e você buscamos para solucionar os problemas dessa vida, que é o comer, o beber, o vestir e o ter as coisas. Mas quando eu busco a Deus, Ele dá tudo isso que eu preciso e muito mais. O problema é que quando eu busco essas coisas primeiro, eu não enxergo o outro. A religião do eu é a religião mais buscada. É a religião que a gente vem aqui para construir as coisas que a gente quer para a nossa satisfação. E a Bíblia diz que o maior no reino dos céus é quem serve. E que o próprio Filho de Deus, de acordo com Marcos capítulo 10, verso 45, diz que Jesus veio para fazer o quê? Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir, e nos servir com a sua própria vida. Eu vou ler agora umas coisinhas que você precisa ter no seu coração. Livro Beneficência Social, tá certo? Escrito por Ellen White, no capítulo 4, definição de pura religião. Você já tinha isso?
vamos ser didáticos hoje aqui, tentando ser professor dessa matéria aqui. Não adianta eu falar, eu tenho que viver. Então você tem que acompanhar de vez em quando se eu estou seguindo isso. Mas eu estou tentando, tenta também. Mas olha o que ela fala aqui, ó. O que é religião pura? Então, se você tivesse que anotar para cair na prova depois, seria o seguinte: Cristo nos diz que religião pura e verdadeira é o exercício da piedade, da simpatia e do amor no lar, na igreja e no mundo. Esta espécie de religião é a que deve ser ensinada aos nossos filhos e é artigo genuíno. Ensinar-lhes que não devem centralizar os seus pensamentos em si mesmos, mas que onde quer que haja necessidade humana e sofrimento, aí há um campo de atividade missionária. Que coisa linda! O que é a verdadeira religião? É o exercício da piedade, simpatia e amor no lar, na igreja e no mundo. Tem dificuldade com isso? O que é a verdadeira religião? Está aqui falando que é guardar o sábado? Eu estou falando então que não precisa guardar? Não estou falando isso, não concluo isso. Eu estou falando que não precisa dar o dízimo? Que você pode ser enganado crendo na imortalidade da alma? Que você acha que, por exemplo, Deus não é a Trindade? Que você acha que o Espírito Santo não é coisa... Não, eu não estou tratando todas essas doutrinas que são claras e corretas da palavra de Deus. Elas têm que ser traduzidas no estilo de vida que leve a gente a ser mais piedoso. Sabe o que é? A gente fala ser alguém piedoso. O que é isso? O professor tem que fazer a definição dos termos, né? Como é que você define piedade? Tenta ver no dicionário aí, quem tem o Google rapidinho naquele iPhone básico, pode me ajudar aí se quiser. Mas olha aí, piedade é ter dozinha dos outros, olha, ter piedade de você. O que é uma vida piedosa? Vamos lá, vocês estão dentro de uma igreja. Se eu não achar uma definição dessa aqui dentro, Deus que me perdoe. Mas eu vou perguntar no show de rock ali o que é piedade. O que é ser alguém piedoso? Está aí já? Olha lá, pode ir, porque eu queria que você, agora, quando a matéria você está começando, porque eu sabia que tem iPhone, eu sabia que tem isso. Olha lá, é ser o quê? Isso. Mas ainda, eu estou pegando o dicionário. Olha só, é ser alguém religioso, é ser alguém que tem e exerce misericórdia e compaixão. Gente, a maior definição de piedade que eu já vi é gente que vive ligada a Deus e exerce o jeito de Deus. O que é alguém piedoso? É alguém que é parecido com Deus. Gente piedosa é gente que consegue ter compaixão, é gente que consegue ser misericordiosa, é gente que é gente boa. Quando você acha uma pessoa gente boa, e aí é interessante, o que é ser limpo de coração? No livro O Maior Discurso de Cristo, diz que o Daniel, o José, eles eram limpos de coração, e eles viviam dedicados a Deus. Viver o senso da presença de Deus como uma constante na vida, isso que é ser limpo de coração. Quando eu vivo o senso da presença de Deus como uma constante na minha vida, eu sou um limpo de coração. E quando eu tenho isso, eu vivo dedicado a Deus. Ser alguém piedoso é alguém que é dedicado a Deus, que vive dedicado às coisas de Deus. E Deus tem compaixão da gente, tem misericórdia da gente. E quem é piedoso fica parecido com Deus. E aonde vê sofrimento e dificuldade, o coração, sabe o que é? Se internece e quer ajudar. Eu não estou falando que é o senhor tirar todo o dinheiro da sua carteira e me dar.
Piedade não é ficar dando dinheiro para os outros. Se incluir isso em algum momento, você vai fazer isso com discernimento e vai ajudar. Mas é se interessar de verdade pelas outras pessoas. É se condoer. O que é compaixão? É um senso de empatia tão profundo que é me colocar no lugar do outro e saber que ele está sofrendo. É a Bíblia quando diz que é chorar com os que choram e se alegrar com quem se alegra. É gente que tem o coração ligado uns nos outros. E devia se ensinar isso para as crianças. Quem tem a vida só firmada em si mesmo, hoje tudo da religião moderna, dos nossos dias, que é a religião capitalista, é a maior religião que todo mundo segue, inclusive nós aqui. A maior religião do mundo é a religião capitalista, que é o produto, o substrato de todo o pensamento grego lá no passado. Eu tenho que ser mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais bonito. Isso começou onde? Lá, quando eu falei na sexta-feira da Grécia, que é a base do governo romano, esse estilo de vida capitalista veio justamente como fruto que o diabo tem desde que falou para Eva, você vai ser igual a Deus. Pediu para Eva trocar Deus por Satanás. É essa troca que foi feita? Não. Eva trocou Deus por ela mesma. Eva, no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Foi massageando o ego dela e foi fazendo crescer o ego dela. E ela entendeu que ela podia ser Deus. Hoje o ser humano se idolatra como nunca. Nós somos a geração que mais cultua o corpo e os sentidos. Em todos os sentidos a gente faz o culto a si mesmo, como a nação mais narcisista, a geração mais narcisista que aconteceu em todos os tempos. O que é isso? A geração mais voltada para si mesma. Gente, é incrível como as pessoas se importam tão pouco uma com as outras. Você tem o bem ainda no mundo, mas é só fruto do amor de Deus no coração das pessoas. Mas o Espírito Santo está se retirando sobre a terra ou não está? E como está ficando o amor entre as pessoas? Pais estão se voltando contra os seus filhos, os filhos se voltando contra os seus pais. As pessoas cada dia mais corruptas e avarentas, e cada dia mais mesquinhas. Incrível como tem gente que consegue dormir lucrando em cima da miséria dos outros, tendo consciência limpa de ter defraudado o outro. Gente que está deitada no hospital sem nenhuma medicação, e os caras que tomaram a propina, que deviam pôr médico e remédio dentro do hospital para cuidar das pessoas, estão nas viagens internacionais e nos palácios desse mundo, desfrutando para a sua própria destruição um prazer que vai nos levar à morte, porque é em cima da desgraça dos outros. Não adianta esse tipo de vida. Não adianta fazer um benzinho aqui para tentar levar todo o mal e o lucro em cima dos outros. Mesmo o próprio cristão, a poder de aproveitar-se da prosperidade, de querer crescer rápido demais, de querer ter tudo, às vezes a gente pega atalhos, que é deixando, sabe que pagar um mau salário para um funcionário seu é pecado? Sabia que explorar os outros é um negócio errado? Tem gente que é mesquinha a ponto de esfolar os outros, enriquecer com isso e ficar satisfeito. E dizer, eu dei duro na vida. Eu sei que você tem que trabalhar muito, mas o trabalho que faz o outro ganhar e ser abençoado é uma bênção. Esse dinheiro é uma alegria. Pessoal, quando a Bíblia começa a dizer que verdadeira religião, imaculada religião perante o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso está lá em Tiago 1,27. A religião verdadeira, visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, que é isso tudo que a gente está vivendo ao nosso redor. Boas obras são frutos que Cristo requer que produzamos, palavras amáveis, atos de benevolência, de terna consideração para com os pobres, os necessitados, os aflitos. Tudo isso
quando corações simpatizam com corações oprimidos pelo desânimo e angústia, quando a mão dispensa ao necessitado, quando o nu é vestido, quando é bem-vindo o estrangeiro a um assento na nossa sala, em um lugar no nosso coração, os anjos chegam mais perto e acordes celestiais correspondem no céu, ecoando uma música linda. Olha só, quando você traz alguém lá para dentro da sua casa, quando você abençoa as pessoas, quando ternos atos de benevolência, amor são praticados, os anjos dizem amém e tocam a música bonita do céu. E aqui fica um detalhe. Aqui mesmo. Vi que está na providência de Deus que as viúvas e os órfãos, os cegos, os surdos, os coxos e as pessoas afligidas de diferentes maneiras foram colocadas em íntima relação cristã com a sua igreja, a fim de provar o seu povo e desenvolver o verdadeiro caráter. Anjos de Deus estão observando para ver como tratamos essas pessoas que necessitam da nossa simpatia, amor e desinteressada benevolência. Este é o teste de Deus para a nossa religião verdadeira. Ai, 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 é uma pancada. Eu podia continuar lendo, mas você não vai aguentar até o final. Mas leia. Gente, piedade, simpatia e amor no lar, na igreja e no mundo. Isso é religião. Se o mundo vê a gente vivendo isso, eles vão entender que aqui está Deus e vão vir buscar Deus com a gente. Esse é o verdadeiro trabalho missionário. Tem coisas para eu ler aqui num outro livro, e eu sigo algumas boas orientações, às vezes que ler tanto não é tão bom, mas eu não tenho como reproduzir esse texto, então vou dar uma lidazinha. E aqui tem a ver com o nosso trabalho pastoral. Pastor Laércio, a gente chega aqui em umas coisinhas que não tem como explicar para a igreja. Olha só. Os pastores podem pregar sermões aprazíveis e convincentes, e fazer muito esforço para edificar a igreja, e fazê-la prosperar. Mas a menos que seus membros façam individualmente a sua parte como Jesus Cristo, e como servos de Jesus Cristo, a igreja estará sempre em trevas e sem forças. Endurecido e tenebroso como se acha o mundo, a influência de um exemplo verdadeiramente coerente será uma força do bem. Olha, nós pastores podemos fazer de tudo para edificar a igreja, para fazê-la crescer. Se os irmãos não são estimulados a individualmente fazer um serviço para Deus, a igreja fica em trevas e sem forças. Que pancada! Pastores, pregai as verdades que levem o povo ao trabalho pessoal pelos que estão sem Cristo. Animai o esforço pessoal em todos os modos possíveis. Esse é o chamado que Deus faz aos pastores. Ensine a minha igreja a fazer a parte dela. Ensina a minha igreja a que ela tem que cumprir a missão. Não falta nada no mundo para se cumprir, irmãos. Falta na igreja a gente acordar e levantar para o evangelho que Deus quer. É abraçar o pobre, é gostar de ajudar o órfão e a viúva, é fazer o bem e levantando, aonde quer que seja, o sofrimento manifestado, em todo tipo de aflição humana que possa ser visto, que o seu coração se internalize, me ajuda, interneça isso, porque o português faz isso com a gente. Ainda bem que você é um cara mais versado que eu das letras. Se interneça, poxa, me ajudou. O coração da gente tem que se internecer pelos outros. Ter compaixão e misericórdia é gente que parece com Deus que faz isso. Gente que não parece com Deus não fica desse jeito. Mas para ficar desse jeito você tem que ter comunhão com Ele. Então, rapidamente, numa lista básica da chamada oral final, eu li um capítulo 6 aqui e vou dar alguns itens rapidinho para você anotar. O que seria a atividade, a vida do povo remanescente de Deus perto da volta de Jesus? Espírito de serviço abnegado caracteriza a igreja. Quando existir na igreja um espírito abnegado de serviço, o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja.
Quando nós somos levados a tratar dos assuntos de Deus, curando as feridas e as mazelas da humanidade, isso é demonstração de que o Espírito Santo está sobre nós. Ocupai-vos até o fim, até que eu volte. Ninguém vai ficar ocioso na obra de Deus. Preguiçoso espiritual não existe. Dá para entender? Se você tem preguiça das coisas de Deus, não dá certo. E é interessante ela falar o seguinte: se você não vê nenhum atrativo em Jesus e nas coisas dele, Jesus não está voltando para você coisa nenhuma. Olha aqui, gente, se nós estamos vendo mais atrativo em outras coisas do que não nas coisas de Deus, se a gente não está querendo e não busca um ambiente do céu para a nossa casa, para a nossa família, ou para o jeito da gente viver, a gente não está indo atrás de céu coisa nenhuma. Como se cada dia fosse o último, a gente deve viver assim. Se hoje foi o seu último dia de vida, você viveu do jeito certo? Você fez tudo que você podia fazer para honrar a Deus hoje? Se fosse o teu último dia, você estaria preparado para descansar em Deus? Conscienciosa observância do sábado caracteriza a igreja que está tomada pela bênção de Deus. Nós precisamos melhorar na guarda do sábado. É um dia que tem a ver com o selo de Deus e com os últimos dias tão turbados como estão, o povo que é obediente a Deus. Por isso que é para temer a Deus e dar-lhe glória, reconhecer a coisa de Deus e obedecer o que é para fazer. Fiéis nos dízimos, nas ofertas. A gente continua estabelecendo igrejas para todo quanto é lado, para a gente continuar trabalhando, e novas instituições têm que surgir. Escolas, hospitais, sanatórios ou clínicas, né, de tratamento natural, igrejas, para tudo quanto é lado que a gente puder crescer a obra de Deus, é para continuar fazendo isso até a última hora perto da volta de Jesus. É um conselho, e se você quiser ir, está no capítulo 6 dos Eventos Finais. É para levar mais a sério a obra médico-missionária. A gente tem que voltar à alimentação original. Quanto mais natural e simples a nossa alimentação, mais discernimento espiritual vai vir. Aqui, e eu peguei muito nesse assunto desde sexta-feira, porque toda a percepção espiritual, moral e até intelectual nossa não está muito além do que a gente está vendo na média, porque a nossa mente está embotada. E com isso a gente vive uma vida medíocre. E a profissão medíocre. Os relacionamentos medíocres e superficiais. Gente que está infatuada pelo jeito de se alimentar e tudo mais, não presta atenção nos outros, é irritada. É uma palavra que você vai dar risada. Mas o que é alguém enfesado? É literalmente o que você está entendendo. Hoje, por alimento terrível que você come, fica muitos dias sem ir no banheiro, você com fezes demais dentro do corpo, elas soltam toxinas e faz a mente ficar como? Por isso que a palavra enfesado tem a ver, você fica mais bravo. Tem gente enfesada demais, porque come mal, vive mal, dorme mal. Os jovens hoje mudaram muito, irmãos. É interessante mesmo como mudaram tanto assim. E eu vi essa frase e eu achei bacana. Antes a gente saía cedo e voltava tarde. Interessante. Hoje o povo sai tarde e volta cedo. A falta do sono tem levado a doenças terríveis. As pessoas ficam até tarde assistindo televisão, e tem aí um recadinho, você vai ver que ela dá um toque ainda. Muito cuidado com esses hábitos de vida. E uma vida que é cada dia mais simples no comer, cada dia mais natural, ela vai ser uma vida que vai proporcionar mais condições de você ter a espiritualidade e o discernimento para essa época tão importante, a sua salvação e da sua família está em jogo. Mas vou ir para os finalmente aqui. O povo de Deus dá valor à sua saúde, então. Retomada da alimentação original, cada dia mais natural. É tempo da igreja se envolver muito mais em jejum e oração. O jejum, irmãos, ele é benéfico em todos os sentidos, mas é especialmente para dar clareza do quê? Dos pensamentos. E a oração, íntima e inteira comunhão com Deus,
interessante que ela colocou aqui. Sabe como é a vida do remanescente, do povo de Deus próximo da volta de Jesus? O altar da família restaurado, o culto familiar, a igreja da casa, a igreja do lar. Só vai sobrar essa, não vai dar mais para vir aqui. Até um tempo vai ter liberdade religiosa, mas as religiões, ou aliás, a religião verdadeira e que vai ficar de pé é aquela que você vive na tua casa. Essa vai fazer diferença para a tua família, mas a gente aprende muito dela aqui dentro juntos. Mas o culto familiar, a vida aqui da igreja não substitui o culto familiar. E aliás, as famílias que às vezes não valorizam aqui, é porque em casa não estão construindo o que devia ser construído. O altar da família é o primeiro altar a ser levantado para que a igreja de Deus seja levantada. Incrível isso. Levante o altar de Deus na sua casa para que a igreja seja também levantada. Ter cuidado com a associação com coisas mundanas. É incrível como não dá para adorar dois senhores. Não dá para estar aqui e estar lá, sabe? Nas coisas do mundo. Cuidado com associações mundanas. Misturar a sua vida com coisas que são erradas. Recreação aprovada por Cristo. Não vá a lugares que Jesus não vai com você. Fica bom assim? Dá para você entender qual é o limite? Olha só, se Jesus não pode ir com você a alguns lugares, talvez esse lugar não seja bom que você vá. A recreação é propósito de Deus recriar a gente, não é detonar a gente. Música que eleva. Interessante. Como não deixa escapar nada, porque nós somos, Deus nos vê como um ser integral, todas as áreas da nossa vida. Cuidado. A música hoje é uma das ferramentas sutis. Eu falei para vocês no comercial da Brahma. A musiquinha é da hora, é uma levadinha gostosa pra caramba, com tudo aquilo que você acha de bom. Chega no final, tudo isso que é um cara gente boa como você, toma uma Brahma, que faz você arrebentar tudo aquilo que você construiu de legal. O diabo é especialista em colocar a melodia que embala a nossa mente e diminui o quê? As nossas percepções. Um baile funk, as pessoas entram até conscientes, mas depois de um tempo, com a música, com a ginga, com toda a coisa que acontece ali, as paixões baixas afloram e você sabe muito bem o que acontece. Não é só nesses lugares. Eu nunca vi, por mais que tenha letra evangélica, thrash metal nunca vai ser uma coisa que edifica. Música psicodélica, gente que, sabe, o axé, não tem como. Existem os ritmos que não edificam. E tem faculdade que só estuda isso, musicoterapia. O efeito disso na vida da gente. A música tem que elevar, tem que fortalecer os bons costumes, não as paixões baixas. A vulgaridade, a moralidade, a sensualidade, essas coisas mais. Televisão e teatro, ela fala sobre isso. Que nesses lugares, ou nesses veículos, não se celebra a moral dos bons costumes. Hoje eu estava andando na Feira da Torre, levei minha cunhada curitibana junto com a minha família e outros amigos. Legal, cultura nordestina, uma benção, muito bacana, aquele negócio de repentista falando rapidinho. Mas por que as pessoas têm que falar tanto palavrão e sacanagem na música? Parece que é isso que faz graça. E tem gente que hoje que, não, culturalmente uma peça, um negócio, esse personagem, essa coisa, a vulgaridade. Gente, a televisão, a novela, hoje, infelizmente, parece que tem que lembrar disso. E o pastor que lembra disso apanha, então pode bater. Mas tem filmes, hoje eu agradeço a minha esposa, tem filmes que eu não assisto mais. Porque todo homem meio moleque, né? E gosta do tum, agito, e também daquelas músicas de ação, ou daqueles filmes que, cara, é cabeça que rola, é cara que detona, é não sei o quê, porque isso chama a gente. E depois de um negócio desse, já pensou? Ajoelha e ora, Senhor, muito obrigado, meu coração está em paz, vou dormir tranquilo agora. Ou você, depois de ler, olha, Senhor, meu marido não voltou até agora, estou indo dormir, ele deve estar com a amante, abençoa ele, Senhor. De acordo com a inspiração que eu recebi, ele está fazendo alguma coisa.
É uma blasfêmia isso que eu estou fazendo? Mas inspirado, porque nós somos transformados por aquilo que a gente contempla. Dependendo do que você contempla, é isso que enche a tua mente. E é interessante, o HD aqui, ó, é tão interessante, que Deus só para reciclar ele, mas tem coisa na nossa cabeça que às vezes, meu povo, nós vamos prestar conta para Deus da história não escrita de um dia. Sabe onde ela ocorre? Aqui. A carapuça é exatamente para todos. Não é para você olhar para o lado, não. Nem olhar para você para condenar aquilo. Homens, quantos de nós, santos como somos, se tivesse uma telinha aqui, ó, e a minha telinha é meio grande, porque a minha testa é meio alta assim. Se pudesse mostrar o que passa às vezes na nossa cabeça aqui na testa, alguns de nós iam levar sempre um boné aqui. Né? Cuidado, mulheres. Um dos detalhes aqui, depois desse, é vestuário e a dor. Por isso que eu estou falando antes de uma coisa. Não tem só saia curta, tem muito olho comprido. Mulheres até são bem vestidas às vezes, mas os homens são tão acostumados a ter a sacanagem na cabeça, porque alimentou demais isso, olham de maneira perversa. Você que já é mais madura e não é tão menina assim, já viu que tem diferença entre olhar e olhar. Não empurra o bêbado na ladeira. Não mostra mais do que deve. Agora, o detalhe é o seguinte: do jeito que eu falei, Jesus não pode ir com você num lugar, você não devia ir lá. Olha no espelho antes de sair de casa e vê se você está saindo de casa com uma mulher que ama o Senhor. Só isso. E você vai perceber que não é usar saia até o pé. Não é cobrir até o pescoço. Não. É coerência e bom senso. Isso aí está faltando na vida e no mercado do cristianismo. Porque a gente vai para lá e para cá nos extremos. O homem se vista decentemente como homem e a mulher decentemente como mulher. Quando eu olho, eu vejo que é uma mulher que esteja decente. Eu olho, vejo que é um homem e que esteja o quê? Decente. Hoje a gente vai com essas camisas, né? Tudo bacaninha, com todo o esquema, os homens. Essas calças que estão ajustadas assim para aparecer. O que é isso? Um negócio nada a ver. Eu não estou dizendo para você ser o último da fila da moda, mas tem coisa que não está na moda e que não devia nem ser usada. Mas outras coisas que estão na moda que até podem ser usadas. O fato não é esse, é você representar o celeste Deus que você representa, o divino Deus que você é filho. E aí termina. Necessidade de a gente distribuir cada vez mais publicações. A gente tem que se acalmar e se precaver contra questões secundárias. Tem muita gente na igreja querendo achar pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Pastor, qual que é o sexo dos anjos? Vai dormir, vai pesquisar outra coisa na Bíblia. Isso aí não é ponto de salvação. Pastor, nós vamos no banheiro no céu ou não vamos? Ué, pode ser curioso, mas pergunta para Deus não chegar lá. Pode ter certeza que vai ter saneamento básico no céu. Deus é um Deus limpo, tudo direitinho. Mas, pastor, se você me provar isso na Bíblia, eu vou para a sua igreja. Tem pontos secundários que o diabo está ajudando a gente a ficar invocado com isso e brigando com gente. Tem gente que vem discutir religião com a gente só para criticar. Cuidado com o crítico. O cara não quer saber nada de Deus, não. Ele quer criticar a sua religião. E pega esses pontos controversos e que não tem pé nem cabeça. O propósito da Bíblia não é esse. Não é para você perder tempo com coisa assim. Enfatize a unidade, não as diferenças da igreja. Olha que coisa sábia. Não fica falando dos problemas da igreja e das diferenças, porque nós somos diferentes mesmo. Mas proclame a unidade da igreja. Enfatize também o seguinte: a palavra de Deus. É a Bíblia que tem que ser exaltada, não o homem. Irmãos, esses são sábios conselhos para dar certo, para a gente ser um povo da volta de Jesus. Sabe de onde que o pastor tirou isso? Dos livros que você pode ler. Que legal, né? Por que você não lê? Porque não pode ficar aqui na boca de um homem o que está sendo falado.
E é isso que eu ia finalizar esse final de semana, certinho às 8:55. Para a gente ir embora hoje, a gente tem que fazer um compromisso com Deus. Continua sendo uma alegria servir. E é bom demais ter essas verdades. Mas não aqui dentro do templo. Elas têm que sair pela porta vivas, encarnadas. Olha só, eu estou pegando aqui o Caio, ele existe, rapaz. Olha só, é carne e osso. Não está muito osso não, porque tem uma engordadinha. Ah, você está comendo bem, sua mãe está precisando, olha só. Falar isso agora ele vai querer dar um nó, né? Mas Caio, Deus quer tornar sim a Bíblia viva, versos bíblicos encarnados, verdades onde a gente possa ver os olhos, as mãos, o carinho. Gente, hoje muito mais do que um sermão, eu reparti com você um sonho. Eu estou preocupado como líder de jovens. Tem que outras vozes se levantarem. Vozes não de um pregador só, de vidas que ousem viver o que Deus está pedindo para viver. Eu não fiquei plantando bananeira hoje aqui. Eu não fiquei gritando com você. Cada pregador tem um jeito. Pode ser que em algum momento você até teve sono, que eu fui numa dinâmica diferente, para tentar ir entrando alguns raciocínios na sua cabeça. Mas de verdade, o que Deus precisa é de um evangelho vivo e calmo e profundo e verdadeiro na sua vida. Leva isso daqui em vida, para fora daqui. Viva aonde você está, na escola, no trabalho, no lar. Aonde? No lar, na igreja e no mundo. Encarne essas verdades. Entenda que Jesus vai voltar sim. Ele vai voltar com poder e grande glória. Ele vai vir buscar os seus. Será que eu, como igreja, estou falando, ora vem, Senhor Jesus? Ou demora mais um pouco, Jesus? Espera mais um pouco, Jesus? Não troque essas migalhas de vida aqui por aquilo que a eternidade representa. Está faltando pouco tempo. Mas Isaías 58, junto com aquilo que eu estudei agora, com esse resumo do capítulo 6 do Eventos Finais, o Evangelho precisa ganhar uma outra conotação. Eu falei da religião do eu. Sabe qual que é a religião que a gente tem que proclamar hoje? É a religião do outro. É a religião que é a religião cristã. Jesus ensinou que é para amar o próximo como a nós mesmos. É para se perceber que tem um jeito de viver que liga as pessoas e religados a Deus, parece que a gente se religa como seres humanos. E religião não é isso? Religar o homem a Deus. E quando eu estou ligado na tomada certa, pastor Fulvio, eu produzo também um relacionamento correto com o Senhor. Se está desligado lá, aqui também não se liga. Talvez a gente tenha que se interessar um pouco mais uns pelos outros, e aí é onde vem o grande questionamento. Se a gente está desligado lá de cima, irmãos, não tem poder nos nossos relacionamentos. A gente não se ama da maneira que Deus falou para se amar. Eu não posso vir testar a espiritualidade de uma igreja, mas quanto menos eu presto atenção na irmã, isso prova que eu não estou perto de Deus coisa nenhuma. Se passa gente necessitada do meu lado, eu não estou nem aí, isso mostra que os meus olhares, o meu pensamento não são os pensamentos de Deus, os olhares de Deus. Gente, a religião vertical, ela é comprovada pelo relacionamento horizontal. Quanto mais ligado lá, mais ligado aqui. Mais você gosta de ser humano quando você fica perto de Deus. Mesmo que esses seres humanos estão sofrendo ou não mereçam o seu amor, ou que tragam um problema para a sua vida. Por isso que alguém consegue perdoar, inclusive, o assassinato, as drogas, os problemas sérios. A gente vê as destruições ao redor, mas além disso, ver gente que Deus quer salvar, isso é um milagre. É só se você tem, porque é o mesmo sentimento que Deus tem. Aquele meu amigo que matou, roubou, fez isso aqui, não, eu quero ele no céu. Eu não planejei para fazer isso. Religião é uma coisa tão gostosa, irmãos. Não de falar, mas é de viver. E quando você vive ela, faz bem. A sua vida ganha outro significado. Eu vou te dar um desafio nessa semana. Ore para Deus colocar alguém com problema na sua vida essa semana.
Ore para que Deus coloque alguém que precisa dele. E a resposta dessa oração vai ser você na vida dessa pessoa. Se você entendeu esse final de semana e você quer que Jesus volte, fale para todo mundo que tem grandes problemas nessa vida aparecer perto de você, porque você tem a resposta. Você tem Deus. Se você tem a resposta, dê essa resposta. Viva para essas pessoas. Abrace, ame e abençoe. Você vai estar contribuindo para Jesus voltar logo. Agora, não fica aqui só esperando o próximo final de semana com Deus. Porque não é só para ficar com Deus no final de semana. É para ficar com Deus a semana inteira. O ano inteiro, a vida inteira. A gente não vai se aposentar dessa vida de serviço. Você está condenado a trabalhos forçados para o Evangelho o resto da vida. E é a única coisa que vai dar significado para a sua existência quando você servir a Deus. Porque se você fizer alguém sorrir, você vai sorrir 2 vezes. Quando você é um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, a sua vida é edificada. Isso é ser crente. Isso é ser adventista do 7º dia. Isso é ser gente como Jesus. Isso é pessoas que estão fazendo de tudo para ir para o reino dos céus. Irmãos, o raciocínio de hoje foi uma volta toda, não foi? Para fechar o final de semana. Você entendeu o que Deus quer de você? Eu vou entender isso quando a primeira pessoa necessitada aparecer na sua vida. Aí você vai entender. Não, você vai me mostrar que você fez a prova direito. Eu pedi até para você anotar aí que é simpatia, amor, não sei o que tal, piedade, ok. Isso não é para ficar uma definição de caderno. A prova é quando alguém necessitado vier por perto de você. Quando alguém sofredor estiver perto de você. Se os teus olhos virem e se entenderem o seu coração, Jesus está com você. Quem quer pedir isso para Deus hoje? Vamos cantar sobre isso então? Que é prazer servir a Cristo e que eu quero continuar fazendo isso. Se você entendeu, canta comigo. Só pode cantar sorrindo isso. Não pode ser triste. afasta o seu coração do mal?
Você cantou? O que é? O que é? É prazer servir, porque faz o que com a sua vida? Afasta o seu coração do mal, expulsa as trevas da alma. A gente pode orar para que isso seja verdade para nós? Quantos querem que eu ore pedindo isso? Amém, então vou orar. Senhor nosso Deus, que alegria que o teu povo nessa noite entendeu que servir afasta o coração do mal, que servir vai abreviar a volta de Jesus, que realmente nós podemos ter prazer, alegria de viver, nos fazer realmente mais humanos, como o Senhor nos criou, para sermos gente que vive para a tua glória. Por favor, Senhor, nos ajude a expulsar as trevas da nossa vida, tendo a luz gloriosa dessa vida de serviço, da vida que é firmada em Cristo Jesus. Ó Deus, nós não queremos prestar um culto que seja algo que te entristeça. Não adianta nada a gente prestar culto para o Senhor, vir aqui, colocar pano de saco, cinza na cabeça, estar contrito por um monte de coisas exteriores, sendo que o nosso coração não ama as pessoas. Nos dá o teu verdadeiro amor, Senhor. Nos ajude a olhar para o sofrimento e para as mazelas da humanidade com compaixão e misericórdia. Que a religião verdadeira invada o nosso coração, para que o nosso lar seja diferente, para que a igreja seja diferente, para que o mundo perceba que há um caminho diferente. Pai, não precisa acontecer mais nada no mundo que nos ajude a ver a tua volta, mas o que está faltando é que a tua igreja viva aquilo que o mundo precisa ouvir antes da tua volta. Ó Deus, abençoa o ministério do pastor Laércio nessa igreja, o ministério do pastor Pedro também, dos anciãos, de toda a liderança dessa igreja, que possamos estar comprometidos com uma verdade viva do Evangelho, e que ela se encarne verdadeiramente na nossa vida, e que possamos ser versos bíblicos vivos, sendo pregados em todos os lugares de Brasília e do mundo. Amém. Em nome de Jesus que pedimos essa bênção para ir para casa. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de você, levante sobre você o seu rosto e te dê paz. Amém.